agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, uma alegria muito grande estar com os irmãos. Agradecer aqui a direção, ao irmão Cico, com a sua equipe, pela oportunidade novamente me dada, e vou procurar ser bastante breve em razão do tempo ter passado. Eu vou dar um tema a essa mensagem que eu achei excepcional, o tema desta campanha, e fiquei vibrando com essa proposta. Então eu tinha um tema a essa mensagem: a santificação e o orgulho religioso. Como nós lemos aqui no texto de Romanos, vocês puderam perceber que há um trocadilho de palavras entre pneuma e sarque, ou seja, espírito e carne, espírito e carne. O que vive no espírito tem vida e tem alegria. O que vive na carne é inimigo de Deus, é inimizade contra Deus, é morte, etc. Então a santificação, ela é um assunto complexo, é um assunto de grande profundidade. A santificação não é jejum, santificação não é roupa, santificação não é oração, santificação não é Bíblia. Santificação é um assunto muito complexo, que demandaria muito tempo para trazer aqui algo com mais significado, mas eu vou tentar ser sintético para que os irmãos entendam. Capítulo 3 do Evangelho atribuído a João fala do novo nascimento, e uma das palavras que está contida naquele texto, que é o capítulo 3, é genete ou geneté, que significa uma proximidade com a palavra Gênesis, ou seja, a origem. Então, o novo nascimento proposto por Jesus a Nicodemos
ele tem uma origem. A origem desse novo nascimento é o alto. É um nascimento que vem de Deus. Então, esse nascimento que vem do alto, que vem de Deus, ou seja, tem a sua origem em Deus, não pode ser produzido pelo homem, não pode ser produzido por uma vida ascética, não pode ser produzido por qualquer tipo de condicionamento humano, mas tem a sua origem única e exclusivamente em Deus. Ou seja, quando esse novo nascimento ele ocorre no ser humano, ele não ocorre na carne do ser humano. Ao nascer de novo em Cristo, é um ato soberano de Deus no seu homem interior. A sua carne continua desejando, a sua carne continua sentindo a necessidade do contato com o mundo. Enfim, a sua carne, como disse Paulo aos Romanos, ela está morta pelo pecado. Isso significa que o que nasceu de novo não foi a carne, foi o homem interior. Então, esse novo nascimento, que está ligado ao GNT, a origem está em Deus, então é Ele que opera o novo nascimento no homem, e esse novo nascimento, uma vez realizado, tornado fato, ele não pode ser desfeito. Ou seja, quando você nasceu, se você nasceu, você está aqui, está me ouvindo, você não tem como desnascer. Não tem como. Você nasceu, nasceu. Assim é os nascidos do Espírito. Uma vez que Deus operou em você esse novo nascimento, você não tem como desnascer, porque não foi você quem te fez nascer. Me entenderam? Digo amém. Amém. Muito bem. Uma vez que não foi você que se fez nascer no reino de Deus, foi Ele que te fez nascer, você não tem como reverter esse novo nascimento. Isso significa dizer que foi imputado. O que é imputado? Foi colocado, foi inserido, foi acrescentado em você a santificação, porquanto quem opera o novo nascimento é santo. Portanto, uma vez que você nasceu, a Escritura, o Novo Testamento, considera eu e você como santos de Deus. Quantos digam amém? Muito bom. Nesse momento da história, você então passa a viver conforme o Espírito e abandona a forma antiga de viver pela carne. Porque enquanto você vivia e eu vivíamos pela carne, estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quando Deus nos fez nascer novamente, nós fomos regenerados, justificados e santificados, uma vez para todo o sempre. Isso significa dizer que a santificação não é um processo. A santificação é um ato instantâneo e para todo o sempre. O que significa dizer que no momento em que você nasceu de novo, no momento em que você sentiu a alegria da salvação, ou seja, foi inserido no reino de Deus, você automaticamente, sem que pastor, sem que pai, sem que mãe, sem que esposa, sem que esposo falasse alguma coisa a respeito das suas práticas anteriores, você se afastou. O que significa que você racionalmente entendeu que algo diferente, Jesus é bom demais, algo supramente excelente veio e grudou, foi anexado, foi fixado do seu homem interior, e agora você não anda mais na carne, mas você anda em novidade de vida
glorificando e exaltando o nome de Jesus. Então, antes de nós entrarmos dentro daquilo que pretendo falar sobre a santificação e o orgulho religioso, é que há algumas considerações sobre nós. Primeiro, segundo Paulo, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, nascemos em pecado. É aquela história do pecado original. Os pais se relacionam e o pecado contido nos pais são herdados pela criança. E quando ela nasce em pecado. Eu e você, segundo Paulo, nascemos em pecado. Por isso a Igreja Católica batiza as crianças. Isso significa dizer que não tem como não ser pecador. Entendeu o paradoxo? Uma vez que o pecado original contaminou toda a raça humana, todos nascem pecadores. E, portanto, por sermos pecadores, a qualquer momento, quando alcançarmos a razão, quando alcançarmos a autonomia, o poder de decisão, iremos pecar, seja cedo ou seja mais tarde. A Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 diz: ele está falando para crente, ele está falando para o pessoal do mundo, não. Aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. Então olhe para cá. Essa situação da epístola, ela deixa claro e evidente que aqui, ó, todo mundo aqui, ó, é tudo pecador. Se você que está aqui rejeita essa palavra inspirada, ou seja, você diz: não, eu não sou pecador porque eu sou crente, você está simplesmente negando a Escritura. Logo, a verdade de Deus não está em você. Se essa verdade de Deus não está em você, é porque você não consegue se ver um pecador, e portanto, porque não consegue se ver um pecador, despreza o outro que você considera que é pecador. Vejam que Jesus é tremendo, irmão. Por isso que eu gosto de pregar Jesus. Ele não veio buscar os justos. Então, se você se acha justo, ele não veio para você. Errado. Ele veio buscar os pecadores. Eu sou o principal deles. Bendito seja o nome do Senhor. Isso significa dizer que enquanto em carne estivermos, enquanto em carne vivemos, ainda que salvos, ainda que crentes, somos pecadores. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, convido os irmãos a lerem rapidamente comigo. Gálatas, Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, diz assim a Escritura do Novo Testamento: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos... Olha para cá. Você pode ser que você
não seja um idólatra, mas possa ser que você tenha inimizade com alguém. Possa ser que você e eu não sejamos homicidas, mas somos iracundos, iramos fácil. Não sei se você entendeu. Nesse momento, eu e você, se somos iracundos, ou se temos inimizade, estamos fora do reino. Porque ira e inimizade é viver na carne. E quem vive na carne é inimigo de Deus. Sacou a parada? Então percebam que se estar salvo é algo bem complexo. Se admitirmos assim, não é possível o homem por si só produzir a santificação ou ser santo, ou seja, ser aqui, o verbo ser é essência. Só Deus é santo. Só Ele pode ser essência, santo. Enquanto humanos somos, nós ficamos na possibilidade de ser. Veja então que a ideia de santificação é tornar alguém santo, correto? E esse santo é para uso de Deus. E ser santificado para uso de Deus não é a mesma coisa que ser santo como Deus. Aqui você já tem um dado importante da fé. Só Deus é santo. Só Ele é santo. Todos os outros, todos nós, somos santificados para uso do Senhor, mas não somos como o Senhor. E aí você vai encontrar os exemplos apostólicos. Paulo, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 47, ele usa a profecia de Isaías 49, versículo 6, dizendo que esta profecia, irmãos, ela apontava para ele, para o próprio Paulo. Como assim? Eu também. Então, preste atenção, eu quero que você entenda o que eu quero dizer aqui. Paulo, no capítulo 13, versículo 47 ao 49, ele chama para si a profecia de Isaías 49, 6, que é exclusivamente uma profecia referida ao profeta Isaías e não a Paulo, e ele diz que aquela profecia é para ele. Não sei se vocês já viram isso no nosso meio. Que tipo de homem chama algo para si que não lhe diz respeito? Paulo também tinha falhas. E você, como eu, também temos a nossa. Veja só o que vai acontecer em 2 Coríntios 13, versículo 1 e 2. O Paulo, que fala de amor no capítulo 13, ele diz: se eu for ter com vocês de novo, Coríntios, ele diz: eu não vou perdoar vocês. Deus, com certeza. Paulo. O que isso significa? Que Paulo, assim como eu e você, também
tinham seus altos e baixos na fé. De modo que isto faz com que nós repensemos o nosso cristianismo e a nossa santificação. Pedro negou Jesus 3 vezes e depois de receber o Espírito Santo, ele rejeitava os gentios. Ele não concordava que os gentios também fossem cheios do Espírito Santo. Foi preciso Deus mandar uma visão de comidas impuras para ele entender que aquilo que Deus santifica, segura aí para não cair do cavalo, que aquilo que Deus santifica, nenhum homem na Alácia, nenhuma mulher pode rejeitar. Percebam que a santificação, ela pode nos levar à ignorância. Percebam que a ideia de ser santo pode nos fazer achar que somos melhor do que o outro. Pedro achava isso. E o Senhor disse: não, Pedro, não é como você pensa, não é como você veste, não é a sua gravata, não é o seu terno, não é a sua oferta, não é o seu dízimo. Não, meu filho, é o que eu santifiquei. Dá para dar uma aleluia aí, igreja? Se eu santifiquei, quem és tu, na Rússia, na Marrácia, para dizer que não é? Dá para dar uma aleluia aí? Então percebam, meus amados irmãos, que a santificação proposta pelas Escrituras, ela vai na contramão dessa santificação que existe por aí. E aí nós vamos encontrar todos os demais apóstolos, com exceção do apóstolo que ficou com Maria na cruz, abandonaram Cristo na hora do pega. E aí, o que nós tiramos disso tudo? Somos falhos. Que somos pecadores e que o maior deles sou eu que prego. Sabe uma aleluia aí? Tem um livro que eu gosto muito de ler, Os Santos que Impactaram o Mundo, conto dos santos católicos. E lá tem um santo chamado Antão. Esse camarada entrou na igreja e o sermão do padre era: vai, vende tudo que tens e terá os tesouros. O homem era muito rico, vendeu tudo, deu aos pobres e deu uma parte da riqueza para sua irmã, que ele era um órfão, senão ele ia passar fome. E ele jogou tudo fora e foi viver num cemitério, numa caverna, que ele queria ser santo. Então ele orava, jejuava constantemente, comia pão e tomava água, e jejuava. Quando ele ia nas suas orações, aparecia na mesa mulheres nuas. Quando ele ia dormir, o Satanás, o capeta, o cão, trazia comidas das mais deliciosas para ele se fartar. E ele não cedeu em nenhum caso. De repente, o diabo desiste e diz: Antão, você me venceu. Virou as costas e foi embora. Quando ele virou as costas e foi embora, está lá no escrito, Antão caiu de joelho, irmão Si, e disse: Deus, eu te agradeço porque agora eu sou santo. O diabo virou e voltou. Porque o orgulho de ter conquistado
essa santidade fez com que Satanás voltasse. Todo o nosso orgulho, todo o nosso esforço para alcançar a santificação é em vão. Quando você vem à consagração, você não vem para ser santo, você vem porque você é santo. Quando você vem na consagração, ao término da óssea, você não volta mais santo, você volta ao mesmo santo que entrou. Isso significa dizer que a santificação operada por Deus na vida do homem é ela que nos torna morada do Espírito Santo. Não é o meu mérito, não é o seu mérito, mas são os méritos de Cristo que nos fez ser este santo aos olhos de Deus, para que Ele habitasse em mim, habitasse em você. Então olha para cá, você não é santo porque ora, você não é santo porque jejua, você não é santo porque usa cabelão, você não é santo porque não usa brinco, você não é santo porque não usa calça, você não é santo porque não vai à praia, você não é santo porque não joga bola, você não é santo porque não torce para o Flamengo ou para o Vasco, você não é santo por causa nada disso. Você é santo porque Cristo imputou em você a santificação e ponto. Vejam que Jesus estava acostumado, irmãos, a viver com os fariseus. Só que tinha dois tipos de pessoas no tempo de Cristo: tinha os fariseus e os profetas. Os profetas, por sinal, eram aqueles que denunciavam a opressão, o pecado, denunciavam as falcatruas, etc, etc. Esses profetas, geralmente, eles estavam preocupados com o sofrimento do povo, com o sofrimento, com a dor, com a agonia da nação. Já os fariseus não. Os fariseus, eles estavam preocupados em cumprir a lei e mais os 613 mandamentos que eles inventaram. Então, eles eram os caras. Você está entendendo? Não tem ninguém assim não. Eles eram os caras, eram os santos dos santos. Só que eles não estavam interessados nas pessoas. O que valia para ele era um livro chamado Torá. A mulher não pode tocar na Torá, a criança não pode tocar na Torá, o pobre não pode tocar na Torá, o estrangeiro não pode tocar na Torá. A preocupação deles era com a Torá e não com o ser humano. Vejam, queridos, que estavam sempre preocupados com o tema do pecado. Olha só isso aqui. O fariseu, na época de Cristo, estava sempre preocupado com o tema do pecado. Mas não era o pecado deles, é o pecado do outro. Esqueceu desse. Vocês, na Assembleia de Deus tem esse negócio. Mas o povinho para ficar olhando a vida dos outros. E aí você percebe que você percebe que aqueles fariseus, eles têm interesse em ser superiores, serem maiores. Olha para cá, irmão, por favor. Se você vem à consagração para cobrar os outros que não veem, você é um fariseu. Se você vem à oração e o outro não vem, e você usa isso como arma, como seu irmão, você é um fariseu. Se você vem aos cultos de terça, aos cultos de quinta, à escola dominical, ao culto de domingo, e o seu irmão não pode estar em todos eles, só pode estar domingo, e você oprime o seu irmão por causa disso, você é um fariseu. A sua santidade, entre aspas, ela é soberba, ela é orgulho religioso, que não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a sua preocupação em se santificar. Então pare de perseguir os outros, pelo amor de Deus. Já viu aqueles irmãos
que falta o culto um mês. Falta 3 anos. Pois é, aí ele chega na igreja, a primeira coisa que o cara faz para ele é: rapaz, tu tá desviado? Caramba! O cara está um mês sem vir à igreja. O santo que vem à igreja todo dia recebe o outro com pedra. Deveria dizer: irmão, que bênção que você chegou. Mas não, está desviado, irmão. Isso é farisaísmo. Não tem nada de santidade. Isso é podre, isso é fétido. Isso tem que ser jogado fora. Porque os fariseus, eles tinham interesse em estar sempre por cima. Veja que os profetas, ao contrário, tinham interesse no sofrimento humano. O irmão chegou para mim e disse: acho que quanto tempo? Não, eu disse: eu não ensaiei, irmãos. Foi até aqui, eu estava aqui, ele veio aqui: irmão, eu não ensaiei, estou me sentindo constrangido. Eu disse: que nada, irmão, canta aí, Jesus é bom. Eu disse: puxa, pensei que você ia me dar pedrada. Eu não sou fariseu, irmão. Eu não posso estar todo dia aqui. Eu não posso estar toda quinta-feira aqui. Eu não posso estar toda terça-feira aqui. Eu não posso estar todo sábado aqui. Eu não posso estar todo domingo aqui. Eu tenho coisas para fazer. Mas tem gente que também não pode e quer cobrar os outros aquilo que ele não consegue fazer na vida. Isso é farisaísmo. Nós ensinamos aqui o livre-arbítrio. Deixa o irmão com o livre-arbítrio dele então, pelo amor de Deus. Fica aí discutindo livre-arbítrio, mas quando é para cercear o direito do outro, livre-arbítrio foi embora. Que coisa chata, que coisa feia, que santidade esquisita. Que está preocupado com a gravata. Se o outro veio com gravata, irmão, se alegra porque ele veio. Aleluia. Glória a Deus. Não, mas era para vir de gravata. Caramba, ele veio sem gravata. O mais importante não é a gravata. Aleluia. O mais importante é a pessoa, fariseu. Isso significa que se a santificação proposta, irmão, deixa eu apertar sua mão, proposta pela irmã, ela tem o propósito de mudar o ambiente que nós estamos. Na próxima vez, na fáscia, que o teu irmão chegar aqui sem gravata, abraça ele com um sorriso. A próxima vez que o irmão passar 30 dias sem vir à igreja, diga: que bênção que você veio. Glória a Deus. Se ele chegar de bermuda, ele diz: irmão, senta aí, vamos glorificar Deus. E aí você encontra então o profeta Malaquias. Segura aí, irmão, para você não cair. Já vou terminar, irmão. Sim. Segura aí. Malaquias denunciou o roubo do dízimo. Vocês estão roubando a Deus. O dizimista aí deve estar vibrando com essa mensagem agora. Vocês estão roubando a Deus nas ofertas e nos dízimos. Mas a denúncia não era o próprio dízimo, não. Era o mau uso do dízimo e da oferta. Porque o dízimo e a oferta era para atender as viúvas, atender os órfãos e atender os estrangeiros. E aí, todo aquele povão que vivia na boa pelos dízimos e ofertas, estavam tirando o direito do povo. Malaquias não era fariseu, era profeta. A sua profecia visava o povo. A sua profecia visava o bem social do povo e não do clero. E aí você pega a santificação, que traz o dízimo para si, a oferta para si, a gordura para si, o boi gordo para si, o boi cevado para si, e os outros nada. Você percebe então que Jesus, ele é chamado muitas vezes de amigo de pecadores.
Se você ler o Evangelho, no capítulo 2, versículo 16 de Marcos, eu não vou ler por causa do tempo, diz lá que Jesus sentava e comia e bebia com pecadores. Segura aí, santo, para não cair. Se você que é santo em Cristo só vive com crente, está pegando para você. Não vou na festa de aniversário do meu primo, da minha prima, porque lá tem funk, lá tem bebida, lá tem não sei o quê. Jesus não estava nem para ir para isso. Ele comia com os pecadores, ele sentava com os pecadores e ele bebia com os pecadores. Dá para engolir isso aí? Dá. Se o círculo de amizade que você cultuou ou cultua é só pastor, está pegando. Se o círculo de amizade que você cultua é só evangelista, está pegando. Se o círculo de amizade que você cultua é só diácono, está pegando. Você tem que se assentar com os pecadores, comer com os pecadores, viver com os pecadores, amar os pecadores. Não se esqueça, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, diz lá que você é pecador. Diz lá que eu e você somos pecadores. Para com essa ideia de ficar desprezando os outros. No próximo convite, vai na casa do teu parente comer bolo com ele. Ainda que tenha funk, ainda que tenha bebida, você é o santo de Deus e não vai se contaminar. Eu gosto de Jesus porque ele quebra tudo. Jesus é tremendo. Festa de aniversário. Olha para cá, eu quero só olhar para mim, esse gordinho aqui. Gordinho da Elisângela, olha para cá. Silas Malafaia. Ele disse o seguinte: se eu chegar na festa de um crente que estiver bebida, Eu não entro, ele fala. eu saio de lá. Ele fala. Fundamentalista, claro que sempre vai agir assim. A pastora Raquel dos Gideões Missionários está nessa mesma linha de pensamento. Se no decorrer da festa, diz ela, piscar as luzes, botar música e servir bebida aos convidados não crentes, ela diz assim: o Espírito Santo me convida a sair. Mentira dela. Concordo. João capítulo 2, versículo 7 a 11. Jesus vai numa festa de casamento. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando Jesus chega lá, o vinho acabou. Sim ou não? Sim. É vinho, não é suco. Está sacando a parada? É vinho, não é suco. E aí, chegou alguém que disse: mestre, acabou o vinho. Jesus, que não é fariseu, nem fundamentalista, ele disse: enche essas talhas de água. E ele encheu as talhas de água e disse: chama o mestre Sala, manda ele provar. Quando o mestre Sala vai lá, irmão Luci, bota o copo e pá! Ele ficou surpreso, Jorge. Foi o melhor vinho. Porque era o melhor vinho preparado por Jesus para alegrar aquela festa. Eu não sei se o seu Jesus é diferente desse aqui. Porque se for, meu irmão, você está com a Bíblia errada. Você está com a versão adulterada. Porque as versões de Almeida, João Ferreira de Almeida, NVI, TEP, Peregrino, King James, todas elas têm esse texto. E todas elas diz que é vinho. A água foi transformada em vinho. Isso significa dizer que Jesus, ao contrário dos fariseus, que aludia ao pecado para condenar, como faz o Silas, como faz a pastora Raquel e outros pastores por aí, quando Jesus se referia ao pecado alheio, olha isso aqui, irmão,
Isso aqui é para você pular do banco aí. Olha isso aqui. Era para perdoar. Que coisa maravilhosa. Marcos, isso aqui eu faço questão de ler. Marcos capítulo 2, versículo 5. Olha aí, abre aí rapidamente. Então lê aí, minha filha, rápido. Marcos capítulo 2, versículo de número 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paraíso: Filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus, vendo-lhe a fé, que é outra versão, disse a quem? Ao paralítico. O que ele disse? Filho, os teus pecados estão perdoados. Estás condenado. Não disse isso. Tu vai para o inferno. Não disse isso também. Tu vai ser disciplinado. Também não disse, é direito. Tu vai queimar na mármore do fogo do Também inferno. não disse isso. Não, ele disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. chamou de filho. Será para você pular, irmão? É para você dar aquele giro pentecostal. Porque nesse momento da pregação, meu querido, o que tem de fariseu tentando se esconder, porque vive olhando a saia do outro, a camisa do outro, a roupa do outro, o cabelo do outro, a bermuda do outro, o short do outro, o chinelo do outro, o carro do outro, e não sei o que, e não sei o que, e não olha para o seu próprio pecado. Eita, Jesus. Jesus ensinou, antes de você ir tirar a trave do olho do teu irmão, tira o travessão do teu. Mas o fariseu, ele nunca está disposto a reconhecer que é um pecador. E aí a santificação desses camaradas foi para o espaço. O fariseu, ele confia na santificação da observância da lei, porque se sente justo. Eu tenho 50 anos de ministério, é pecador. Eu tenho 100 anos de igreja, é pecador. Os fariseus, Jorge, olhavam o outro de cima para baixo, porque ele é melhor. Aí chega Jesus, que é Deus, está lá em Filipenses capítulo 2, esvaziou-se a si mesmo e se fez, e se humilhou, e se fez homem. Não sei se você entendeu. Deus saiu da glória e se humilhou na forma de homem. Mas infelizmente, irmão, se no nosso meio tem homem querendo se fazer de Deus. Coitados. Tem homem querendo impor. Tem homem querendo mandar na vida dos outros. E esquece que também é um miserável pecador. Aleluia. Que carece da misericórdia, da graça e do poder de Cristo. E aí, para encerrar, Eita glória. Aleluia. Lucas 18, 9. Eita, Jesus. Você está aqui, Meu Deus. Lucas 18, 9. Diz assim o versículo 9: e disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Eu acredito piamente no que eu prego. Eu acredito na força e no poder da palavra de Deus. Tem gente aqui hoje que está saindo do Hades, está entrando no céu de Cristo. Tem gente aqui hoje que vai para casa, vai deitar naquela cama e vai dizer: meu Deus do céu, como que eu carreguei esse farisaísmo dentro de mim durante tantos anos? É tão bom ser pecador. Sabe por quê, irmão? Porque pecador tem a presença de Jesus. Eita glória. Pecador, sabe o que tem? Irmãozinha, você é pentecostal hoje. Tem pecador com Jesus. Jesus se acerta na mesa, senta para comer e beber com ele. Camarada, que coisa linda. Olha só, o pecador tem
mais ainda, ele tem o seu nome escrito no livro da vida, ele tem as suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. ele vai ser arrebatado quando a trombeta tocar, mas o fariseu vai ficar. Pobrezinho. Vocês estão rindo? Tudo certo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor Eita! Aleluia! fará maravilhas no meio de vós. Então olha só, você não precisa se santificar como a proposta de Josué. Você já é santificado. Sabe o que isso significa? Você na vossa. Pastor Chaga, meu chapa, Deus vai fazer coisas grandes, porque você não vai ser santificado. Você já é. Isso significa que você está pronto, sabe para quê? Para o batismo do Espírito Santo. Você está pronto para falar em línguas estranhas. Você está pronto para receber os dons espirituais. Você está pronto para ministrar a palavra.